Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a programar uma planilha para você poder controlar peso, quantidade de água, IMC e coisas do tipo, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é criando uma pasta onde a gente quer colocar a planilha. Posteriormente, aqui no meu eu já criei, chama-se Feira de Ciências. Depois essa pasta, dentro da pasta Feira de Ciências, eu criei uma pasta Aulas, tá? Mas aí você vai colocar onde você acha melhor, beleza? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui uma planilha, então a gente vai vir aqui mais novo, planilhas Google, e a gente vai começar a nossa planilha, beleza? Eu vou dar o nome dela de eWater, tá? Para ficar aparecendo aí com as planilhas com algo da Apple, beleza? Então, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no planilha sem título e a gente vai trocar o nome. Então, como eu falei para vocês, eu quero que o nome da minha seja eWater. Só um minutinho. E water, beleza? Aqui então a gente vai precisar de alguns dados. Então, considerando que a gente vai ter uma pessoa usando a planilha, a primeira coisa que a gente vai precisar é do usuário, que é o nome da pessoa, né? Então a gente vai colocar aqui 2 pontos. Beleza? O que que a gente pode fazer? Colocando o mouse aqui em cima, a gente pode arrastar para cá e a gente diminui e aqui a gente aumenta para que a pessoa possa colocar o nome dela. Então, usuário, depois peso, e aí de novo coloca-se os 2 pontos, diminui aqui também, altura, peso, altura, por fim outro dado interessante é a idade, né? Então a gente vai vir aqui, vamos colocar a idade e a pessoa vai poder digitar a idade dela. A idade normalmente tem 2 dígitos, né? Então pode ficar bem pequenininho, não tem problema, beleza? O que que a gente vai fazer aqui em cima? A gente clica e arrasta, a gente seleciona tudo, a gente pode vir aqui em mesclar células, a gente vem aqui, clica em mesclar e a gente coloca iWater. Beleza? Uma dica, vamos colocar aqui então para a gente alinhar no centro, vamos colocar aqui no meio. Aqui do lado, ajuste de texto, vamos colocar aqui para ajustar para vir para o meio. E a gente vai aumentar aqui o tamanho da nossa letra. O que que a gente pode fazer? Vamos selecionar os dados. A gente vai então adicionar uma borda. E a gente vai colocar aqui essa borda. Eu prefiro para o título colocar borda dupla, tá? E aí fica dessa forma, beleza? O que que a gente pode fazer então nessa planilha para a gente facilitar a vida da pessoa? A gente pode colocar aqui alguns dados para ela. Então vou selecionar essas 4, vou mesclar, vou sugerir para ela o IMC dela. Então o que que é o IMC? O IMC, para quem não sabe, é o índice de massa corpórea, beleza? Então se a gente vier aqui e escrever IMC, aparece bem aqui o IMC para a gente. Índice para massa corpórea, ok? O IMC ele tem alguns valores que a gente precisa tomar como base. A gente vai tomar como base os valores dessa planilha aqui do lado. Então, o que é o IMC? Ele é o peso pelo quadrado da altura, beleza? Então, vamos lá. IMC. O que mais que a gente vai fazer? A gente vai calcular a quantidade de água que a pessoa tem que beber. Quantidade de água diária necessária. Galera, vamos colocar aqui que está em litros para a pessoa saber, beleza? E o IMC ele já tem a unidade dele. O que que a gente vai fazer também? Vamos calcular o peso ideal da pessoa. Peso ideal, beleza? O que que eu vou fazer com esses 3 dados, galera? A gente vai centralizar eles. A gente vai dar uma aumentadinha aqui, beleza? E agora aqui a gente vai estar adicionando então esses valores. Então seleciona os primeiros. A gente faz a mesma coisa com esse. E a gente faz a mesma coisa com esse, beleza? Vamos selecionar tudo. E a gente vai agora adicionar a borda, só que dessa vez vamos adicionar uma borda simples. Ficou muito grossa a borda, vamos diminuir. Beleza, agora ficou perfeito. Então o que que acontece? Como que é o funcionamento? A pessoa vai preencher os dados da linha 2, então cada célula é composta de uma
coluna em uma linha, a pessoa vai preencher aqui. Então, por exemplo, Thiago, eu tenho 73 quilos, eu tenho 1,77 e eu tenho aqui 99 anos. Não vou revelar minha idade no vídeo de hoje. Então, o que é o IMC? O IMC ele é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, quando a gente clicar aqui, a gente vai vir aqui, a gente vai descrever peso. Então, o peso é AD2 dividido então, pela altura ao quadrado. Então, a altura ao quadrado vai ser esse daqui, F2, vezes F2, beleza? Então, esse é meu IMC. Para ficar melhor esse dado, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e diminuir a quantidade de células, beleza? Depois da vírgula. Então, 2 está ótimo, beleza? Quantidade de água necessária. Galera, outra coisa, pelo meu IMC 23.30, eu tô mais ou menos aqui, ó, 23.30, eu tô no meu peso ideal, beleza? Então vamos lá. Próximo dado é quantidade de água necessária por peso. Então a gente vai fazer na pesquisa aqui. Então, galera, são 35 ml por peso, tá? Então, o que acontece? A gente vai pegar o peso, a gente vai pegar o peso da pessoa, o peso, então, tá aqui, é D2 vezes 0,0035, então, deixa eu ver, dá 1, 2, 3, não, então dá 0,035, beleza? Então, por dia, eu teria que tomar 2,55 litros. Então, o que eu vou fazer? A gente vai diminuindo aqui, beleza? 2,56 litros. Dá para tomar, não é muito difícil. E agora, para calcular o peso ideal. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer para calcular o peso ideal? A gente vai calcular quanto que é a média desses dois valores. Então, 24,9 e 18,6. Então, igual 24,9 mais 18,6. E a gente vai dividir por 2 para a gente saber qual é o valor da média. A média do peso de uma pessoa tem que dar 21,75. Então, como o IMC aqui, ele é o peso sobre a altura, então o que eu vou fazer? Eu vou substituir na fórmula. 21,75 vai ser igual ao peso que eu quero descobrir, altura vezes o IMC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse valor, vai ser igual a 21,75 vezes F2 vezes F2. E aí vai dar o peso ideal, beleza? Então, de novo, a gente vai diminuir aqui. Então, para a minha idade, para a minha altura, o meu peso ideal seria esse daqui, beleza? E agora, o que a gente vai fazer? Para finalizar e ficar bom, a gente vai adicionar alguns filtros. Então, formatação condicional. Então, o que eu quero aqui? Eu quero que esse intervalo esteja entre valores. Então, eu quero que esteja entre 18,5 e 24,9. Então, 18,5 e 24,9. Se tiver entre esses dois valores, ok, eu quero verdinho, beleza? Vou adicionar outra regra. Não está entre 18,9, perdão, 18,5 e 24,9. Então, se não tiver entre esses valores, eu quero que esteja vermelho, ok? Então, vamos testar. Se eu tivesse 80 quilos, não estaria. Perfeito. Então, vamos lá. Quantidade de água necessária. A gente não tem um filtro, a gente está só alertando a pessoa. E peso ideal também a gente está só alertando a pessoa, beleza? Então, essa planilha serve para a pessoa calcular o IMC dela, saber se está tudo bem. Serve para ela descobrir quantos litros de água ela tem que tomar, segundo a pesquisa da Bioleve. E serve também para a gente calcular o peso ideal dessa pessoa, beleza? A gente poderia aqui adicionar mais dados, como quantidade de exercício necessária por semana e assim por diante. Beleza, galera? Para ficar mais bonitinho, vamos colocar isso aqui como cinza. E é isso, galera. Tá aí nossa planilha, então, para a gente fazer com que as pessoas possam se controlar um pouco melhor ou possam até mesmo saber mais sobre a sua saúde. Valeu, tchau, tchau.